Sejam bem-vindos de volta. Hoje eu vou trazer para vocês a história completa da FTX e todos os rolos aí que a cercam. Lógico que vai ser uma versão um tanto resumida, mas eu quero trazer para vocês mais ou menos como aconteceu de forma geral, porque tem muita coisa interessante, a gente pode aprender muita coisa com essa história aí da FTX e da sua companhia irmã Alameda, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Enéas e esse é o canal Valoriza. Como eu falei antes, a ideia não é trazer todos os detalhes, todos os acontecimentos, mas é trazer para vocês os principais. Como é que essa história começou, como é que ela se desenrolou e aonde ela terminou. Ao terminar esse vídeo, eu espero que vocês consigam ter uma visão geral de tudo que aconteceu, entender realmente a história, as motivações por trás, e aí, quem sabe, tomar aí algumas lições para o dia a dia de vocês como investidores, como pessoas, como possíveis clientes desse tipo de instituição. A história começou com um cara chamado Sam, e Sam é nome de cara, gente boa, né, legal, parceiro, companheiro, mas não esse Sam. Esse Sam é um cara que veio de uma família bem relacionada, uma família até conhecida, né, eram professores aí de uma universidade muito famosa nos Estados Unidos, tinha um bom relacionamento até com um partido político especificamente, que eu não vou entrar em detalhe aqui porque esse canal não entra em política, então eu nunca falo nada de política e comentários de política sempre são deletados, né. Mas enfim, tinha um bom relacionamento com um dos partidos políticos, era um cara aí bem na fita, o cara conseguia credibilidade, conseguia enrolar as pessoas de certa forma. E em 2017, esse cara resolveu fundar uma empresa que ele chamou de Alameda. Alameda é uma empresa que basicamente fazia trading de cripto, né? Então fazia operações de hedge, fazia muito arbitragem, eles ganharam bastante dinheiro numa época em que o preço do Bitcoin no Japão era mais caro que o preço do Bitcoin nos Estados Unidos. Então os caras ficavam arbitrando isso daí, comprando aqui, vendendo lá e tal, e conseguem tirar uma boa diferença, né? Às vezes a diferença é pequenininha, mas eles fazem isso com bilhões e bilhões e bilhões, e aí acaba que eles conseguem realmente encher os bolsos de dinheiro. Mas faziam também market making, faziam lá o yield farming, que é uma coisa famosa aí no meio das criptomoedas, aquelas que retornam juros para você e tal. Enfim, é coisa que eu não quero entrar aqui em detalhe, porque não importa muito pro contexto do vídeo, mas era uma empresa que basicamente fazia operações aí de especulação nas criptomoedas. Lá em novembro de 2018, mais ou menos, daí para frente, eles começaram a captar dinheiro de investidores, prometendo para eles um bom lucro, um retorno alto e também sem riscos, né? Zero riscos e retorno alto. Bom, não sei para vocês, mas para mim isso daí já é bandeira vermelha. Quando alguém fala uma coisa dessa, eu já sei que é mentira, eu já sei que é falcatrua, eu saio correndo e verifico se a minha carteira ainda está no meu bolso. Mas lógico que não é isso que as pessoas fazem, as pessoas gostam de ser enganadas, e aí muita gente foi botando dinheiro nessa Alameda. Quer dizer, o negócio já começou meio estranho, já começou meio esquisito, e a gente já imaginava que não ia acabar bem. Mas em 2019 ele resolveu dar um passo à frente, ele fundou a FTX, que seria aí uma exchange, né, de criptomoeda, uma corretora basicamente para as pessoas comprarem e venderem criptomoeda, sediada nas Bahamas. Olha só, nada suspeito, né, ele sediou ela lá nas Bahamas porque... Bom, sei lá por que razão, vocês podem imaginar aí. E aí, o que acontece é que essa corretora, ela na verdade cresceu demais. Cresceu muito, graças a algumas estratégias aí incorretas, espúrias que eles fizeram. Cresceu muito, teve mais de 1 milhão de usuários, se tornou a segunda maior, perdendo apenas para a Binance. Durante esse período, ela foi considerada uma das mais seguras, respeitadas e estáveis do mundo. Pois é, a que ponto chegamos, né? Só que o que eles não sabiam na época é que a Alameda era a principal cliente da FTX. Aliás, especula-se até que a FTX foi criada para que a Alameda pudesse levantar recurso mais facilmente, né? Então é bom ter uma corretora, porque a corretora abre mais portas, o cara consegue levantar mais recursos e alavancar ainda mais o negócio dele, que até então estava dando certo, né? Até então não tinha acontecido nenhum problema. É o tipo de negócio que na alta sempre dá certo. Aliás, sempre assim, né? Na alta todo mundo ganha dinheiro, o pessoal começa mesmo a se apertar quando o jogo vira, né? Quando a mão vira, quando o mercado vira. E o que aconteceu é que já em 2022, portanto alguns anos aí depois que eles começaram a trabalhar juntos, a Alameda começou a enfrentar alguns problemas financeiros. Nada demais, ela simplesmente deve ter feito alguns trades errados, algumas apostas erradas, e como eles são muito alavancados, muito agressivos, isso gerou problemas financeiros. E o que se reporta hoje é que nessa época, a Alameda começou a pegar dinheiro que os clientes tinham depositado lá na FTX. A FTX, ou FTX, pegava o dinheiro que você tinha lá guardado e ao invés de deixar lá guardado, que é para isso que a gente deixa o dinheiro numa corretora, né? Pelo menos uma corretora de cripto, as pessoas deixam lá porque elas querem guardar ou fazer trade lá dentro.
Em vez de deixar o seu dinheiro lá, ela pegava esse dinheiro e emprestava para a Alameda fazer trade. Olha só, isso é pelo menos imoral, mas provavelmente também é ilegal. Aliás, provavelmente uma boa parte dessa galera vai acabar ou presa ou fugida, né? Porque tem muita coisa ilegal aqui pela frente. Disse que a FTX emprestou mais da metade do dinheiro que os clientes tinham para a Alameda, uma empresa que é dele mesmo, entendeu? A imoralidade está aí. Ele pegou recursos de clientes que não poderia emprestar, que ele falava publicamente que nunca emprestaria para ninguém, que o dinheiro estava lá, que era seguro e tal, e emprestou para uma empresa que era dele mesmo para fazer rolo, para fazer trade, para fazer operações alavancadas aí. Então você imagina o tanto de rolo que não deu isso daí. Agora, fora isso, descobriram, acho que foi em 2 de novembro, que boa parte do que a Alameda tinha era em FTT, que é um token da FTX. Então, peraí, vamos entender esse negócio. A Alameda pegava, como ela tinha muito dinheiro, ela comprava bastante desse token aí, de FTT, né, para que o preço dele subisse, e aí parecia, como a FTX tinha muito desse token, parecia que a FTX tinha bilhões e bilhões e bilhões de dólares em balanço. Mas na verdade era falso, né? Porque era a Alameda que ficava empurrando o preço desse token para cima. Então assim, uma empresa ia inchando a outra. Não sei se vocês perceberam. A FTX emprestava dinheiro para a Alameda fazer bagunça e a Alameda comprava token da FTX, fazia o preço desse token subir artificialmente, o que artificialmente deixava a FTX, né, com a aparência ali de ter mais dinheiro, de ter mais patrimônio. Mas em 2 de novembro todo mundo ficou sabendo desse negócio. Em 6 de novembro, a Binance, que não era muito amiga da FTX, anunciou que ia vender tudo que ela tinha de FTT. Isso foi um problemão. Mas a história é um pouco antiga, acho que vale a pena só falar para vocês. Um tempo atrás, a FTX tentou fazer, vamos dizer assim, tentou passar a perna na Binance numa certa questão lá. Ela pegou um ativo lá e ela usou o capital dela para tentar baixar o valor do ativo e tal, e dar uma quebrada, vamos dizer assim, naquela parte específica da Binance e tal. Isso foi pro Twitter, o próprio CEO da Binance postou, falou lá, tentaram fazer isso aqui, mas não conseguiram e tal. Enfim, e aí ficou uma certa rivalidade. Nesse momento a Binance provavelmente se lembrou disso e falou, então tá, já que tá com essa suspeita aí, eu vou desovar tudo que eu tenho, e avisou para todo mundo mesmo, falou, tô vendendo, hein, galera, sai de baixo aí. E o que aconteceu? A galera, todo mundo, a manada e tal, foi lá tentar sacar os seus ativos, porque aí todo mundo começou a desconfiar que realmente tinha algum problema grave. E aí foi todo mundo correr lá, sacar, foi, vamos dizer assim, uma corrida aos bancos, né? O pessoal foi para a FTX sacar tudo que tinha, todo mundo que tinha FTT vendeu, o preço foi lá para baixo e tal. E aí foi uma bela de uma crise mesmo, né? Porque nenhuma corretora sobrevive, nenhuma corretora consegue sobreviver a uma crise de confiança desse nível, né? Todo mundo foi lá e começou a vender tudo e a sacar todo o dinheiro. Aí, no dia 8 de novembro, a própria Binance entrou em contato e sugeriu que queria, de repente, comprar ali a corretora FTX, né? Foi uma ideia ali, porque lógico, ia ser vendida a preço de banana porque já estava quebrado. Todo mundo sabia nessa hora que já estava quebrado, já tinha acabado, o negócio ia mesmo, né, ia pro buraco. Nesse mesmo dia, a FTX pegou e suspendeu o saque dos clientes, que é o sinal que a corretora dá que vai quebrar mesmo, né? Aí ninguém mais conseguia sacar nada, ela prendeu o dinheiro de todo mundo lá, quem sacou, sacou, quem não sacou, né, sacaste. Só que a Alameda, que também era cliente, conseguia ir retirando os dinheiros. Quer dizer, o que acontece é que eles viram que o castelo ia cair e começaram pelo menos vamos tentar tirar o nosso aqui. A Alameda começou a fazer os seus próprios saques. Bom, no dia seguinte, quando a Binance viu toda essa zona que ela estava entrando, ela pegou e desistiu. Ela falou, não vai dar, a bagunça é muito grave, não tem como salvar. E aí isso foi equivalente a jogar gasolina no fogo, né? Porque o que era ruim ficou ainda pior. E aí o que aconteceu foi que a FTX, mostrando aí toda a sua desonestidade, né, toda a sua sujeira, começou a liberar o saque para alguns supostos fundos lá de Bahamas. Falaram que tinha uma legislação de Bahamas que obrigava eles a liberar e tal. Era uma mentira. E depois foi para a internet, né, uma mensagem do cara, do Sam, tentando bolar essa mentira com algum funcionário dele. Falou, vamos falar que é uma legislação da Bahamas e tal. Então, quer dizer, o cara foi pego, né, com a boca na botija mesmo. E aí, claro, esses fundos, essas coisas e tal, provavelmente eram funcionários da empresa, eram sócios, eram uns insiders ali, tirando tudo de dentro, porque o negócio ia cair mesmo, né? Ou seja, basicamente roubando o dinheiro que seria das pessoas que tinham fundos lá na FTX. Isso aconteceu no dia 9, no dia 10,
a Alameda apareceu e falou que ia fechar, não ia mais continuar as operações, não tinha mais condições e tal, e algumas fontes chegaram a afirmar que eles deviam mais de 10 bilhões para a FTX. Quer dizer, eles pegaram muito dinheiro de cliente emprestado da FTX, ficaram devendo 10 bilhões e aí sinalizaram que realmente ia fechar. Nesse mesmo dia, até a BlockFi, que é uma empresa aí que muito youtuber aqui do Brasil recomendava tal, e eu sempre recomendei um pé atrás com essa turma, eles pegaram e anunciaram também que iam suspender os saques, porque eles tinham alguma relação com a FTX, parece que eles iam ser comprados e tal. No fim, eu nem sei se isso aí se concretizou ou não, mas o que eu sei é que por causa disso, né, acabou espirrando neles aí e suspenderam os saques também da BlockFi. E aí, no dia 11, um dos últimos capítulos dessa história, a Alameda e a FTX pediram falência. E aí é porque realmente não tem mais condições e tal, e não vai mais pagar os credores. E aí, quem tinha dinheiro lá, realmente, provavelmente, ia perder tudo, né? E, bom, mas claro que ainda sobra ali um dinheiro dentro, eles têm ativos, eles devem ter lá Bitcoin, stablecoin e tal. Mas para botar uma cereja no bolo, aconteceu um ataque hacker, né? Então, acabaram roubando parte desse dinheiro que seria distribuído para quem tinha dinheiro lá na corretora. Então, você tinha lá um saldo lá em bitcoins, talvez você no final da falência conseguisse receber alguma coisa, os credores conseguiriam receber alguma coisa, enfim, tem essa possibilidade. Mas não, teve um tal de ataque hacker, né, que não sei se foi mesmo um ataque hacker ou se foi o próprio pessoal. Suspeita-se que são os próprios funcionários, os próprios, né, às vezes até o próprio dono, foi lá e rapou o que tinha lá e jogou a culpa no ataque hacker para evitar ir para cadeia, alguma coisa nesse sentido. E bom, o fim da história é que todo mundo que tinha recursos na FTX provavelmente nunca mais vai ver a cor. O pessoal que tinha recursos aí na Alameda, então, muito menos, né? E esse é mais ou menos o fim da história. Eu sei que a história tem vários capítulos, ela tem alguma complexidade, assim, mas o que é interessante é a gente tirar, acho que as lições disso aí. A primeira eu já falei lá atrás, e é óbvia. Falou em alto retorno sem risco, sai correndo. Não existe investimento sem risco. Existe investimento de alto risco, de baixo risco, de médio risco. Sem risco não existe. A poupança tem risco, o Tesouro Selic tem risco. Claro que o risco é muito baixo, mas tem risco. Agora, falou em alto retorno e sem risco, pelo amor de Deus, né, gente? Só pode ser mentira. Mas uma outra coisa, outra lição, eu acho que até a lição mais importante aqui, o pessoal que investe, que gosta de investir em criptomoeda, todos vocês já ouviram aquela frase "Not your keys, not your coins", certo? Se você não tem a chave, você não tem a moeda. Você só é dono realmente do seu dinheiro se você tem a chave privada, né? Ah, mas isso é muito complicado, eu não sei fazer isso. Então não investe, porque a pior coisa que você pode fazer é investir em uma coisa que você não conhece. Aí você vai lá e compra a criptomoeda e deixa numa corretora que um dia pode quebrar. Não vou dizer que todas as corretoras vão quebrar, não, pode ser que essa tenha sido uma exceção, mas que exceção gigantesca, né? Era a segunda maior. E a gente já teve tanta exceção, tanta corretora quebrando, que pode ser que isso esteja se tornando uma regra, não uma exceção. Então, se você quer ter criptomoeda, não tem problema, sabe? Eu não recomendo que a pessoa tenha nada e também não recomendo, né, vender nem comprar, eu não faço isso aqui. O máximo que eu posso falar para vocês é o que eu faço com o meu dinheiro, né? E eu tenho um pouquinho mesmo de criptomoeda há muitos anos e fica lá, de vez em quando vira um monte, de vez em quando vira um pouquinho de novo, porque é uma montanha-russa, né? Mas eu tenho lá um pouquinho. Agora, ou você tem uma carteira que você compra, né? Você pode comprar, eu uso uma Ledger, que, enfim, que não me patrocina aqui, né? Bem que poderia. Mas, enfim, e ela resolve os problemas aí, é seguro, é fácil de usar e tal. Mas você não precisa comprar uma carteira, você pode fazer, tem várias maneiras na internet. Se você for atrás, estudar, se informar, você consegue. Agora, o que não pode, a burrice, a garantia de que você vai perder dinheiro, é investir num negócio que você não conhece. E quem compra criptomoeda e deixa em corretora, está investindo num negócio que não conhece. Se conhecesse, não fazia isso. Então, acho que a lição principal aqui, pode usar qualquer corretora para você comprar suas criptomoedas, pode comprar do seu amigo, pode fazer o que você quiser. Mas se você vai segurar para o longo prazo, se você acredita em algum projeto, e aqui eu não estou assim, fazendo nenhum juízo, acho que tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que acha que isso aí vai virar pó, enfim, não importa. Mas se você quer fazer, se você quer ter, estuda e faz bem feito. Tenha lá guardado num lugar seguro, né? Tenha as chaves privadas, enfim, no mínimo, se informa sobre o que você está fazendo. Porque você não precisa investir em criptomoeda para ficar rico. Aliás, eu falo isso sobre todos os tipos de investimento. Você não precisa investir em ações para enriquecer. Você não precisa investir necessariamente em fundo imobiliário, em imóvel. As pessoas, elas precisam sempre poupar e investir.
No quê? Naquilo que elas entendem. Ah, mas eu só entendo poupança, então investe só em poupança que você vai perder menos. Ah, eu só entendo Tesouro Selic, então só investe em Tesouro Selic, você vai perder menos. Então esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Eu queria perguntar, né, o pessoal aqui do canal, como é que vocês estão em relação à criptomoeda. Tá numa época que a criptomoeda tá fora de moda, né, porque o preço caiu. Então eu queria aqui ser contra a corrente, falar um pouco sobre isso e perguntar, né, se vocês têm, como é que vocês fazem para guardar? Vocês já têm uma carteira de vocês? Vocês usam aquelas paper wallets que tinha antigamente? Vocês têm uma carteira de hardware? Vocês deixam na corretora mesmo e se der algum problema, deu? O que vocês fazem? Quero saber. Deixa aqui nos comentários, né, pra gente poder conversar. E eu volto semana que vem.